Fala pessoal, André Tenório, analista político internacional. Hoje gravando aqui do estúdio da Outcast. Vamos falar sobre o Trump, né, que vai assumir a posse como presidente dos Estados Unidos em menos de 48 horas, na segunda-feira, dia 20. A posse que anteriormente estava agendada para fora do parte externa do Capitólio, né, como padrão das posses presidenciais, foi reagendada para uma posse interna dentro do Capitólio, por conta do frio extremo, tá? Marcando temperaturas negativas em Washington, então por conta de preocupações com a saúde pública dos apoiadores que iriam assisti-lo, ele acabou reagendando para dentro do Capitólio. Por coincidência, o último presidente dos Estados Unidos que teve sua posse, dentro do Capitólio foi Ronald Reagan em 1985, cujo presidente, republicano também, que é muito familiarizado com o Trump, né? O Trump copia muitas ideias dele, né? Do falecido Ronald Reagan. Ele também teve a posse dentro do Capitólio e também tinha um slogan Make America Great Again, é o mesmo slogan que o Trump utiliza. Tá? O segundo ponto, hoje mesmo o Trump anunciou o lançamento da sua criptomoeda, uma meme coin, no qual já ultrapassou 10 bilhões de dólares em valor de mercado. O Trump que vai ter um mandato muito voltado para as criptomoedas, tá? Inclusive por conta também da influência do Elon Musk, que vai assumir o departamento de corte governamental na presidência do Trump e também é muito adepto às criptomoedas. Talvez até, na minha opinião, foi o Elon Musk que influenciou o Trump a incentivar o uso das criptomoedas. O Trump foi o primeiro político a utilizar, comprar algo em criptomoeda, comprou uns hambúrgueres lá durante a campanha em criptomoeda. E também já anunciou que vai fazer uma reserva de mercado em cripto para o governo americano. Uma reserva estratégica que, inclusive, já falei outras vezes no vídeo, que para os Estados Unidos a reserva estratégica é muito importante, principalmente em termos de petróleo, como também para cripto, que, ao meu ver, são as reservas estratégicas que um presidente ou o governo deve ter, tá, no momento. Então, o Trump provavelmente vai utilizar a moeda XRP ou até mesmo a Solana, que são moedas de empresas americanas. Ele está cogitando utilizar essas duas. O Bitcoin, que anteriormente todo mundo falava que poderia ser, no caso ele meio que descartou, por conta de que o Bitcoin não é de uma empresa americana. Enfim, coisas do Trump, né, que é muito nacionalista até nisso. Outra notícia também que temos, do cessar-fogo de Israel e Hamas, que um enviado do Trump negociou junto com o Netanyahu. Então, sim, é mérito do Trump esse acordo de cessar-fogo. O Trump ele ajudou a intermediar, porque o Netanyahu é muito amigo do Trump, e o seu enviado meio que convenceu também o Netanyahu a ceder e a aceitar o acordo de cessar-fogo. Esse acordo está previsto para amanhã, dia 19, às vésperas da posse do Trump, e envolve a libertação de alguns reféns, como eu falei no meu último vídeo, tá? É a cláusula principal, a libertação de reféns. O que acontece é que o Israel quer uma lista dos reféns que serão libertados. O Hamas está receoso em ceder a Israel essa lista. Então, podemos ter um eventual quebra nesse acordo, no qual o Trump vai ficar muito puto, digamos assim, porque ele disse que se o Hamas não cumprir com o acordo, o inferno será solto naquele lugar. Ou seja, uma ameaça direta ao Hamas, que o Hamas, inclusive, tem medo do Trump. Inclusive, foi o motivo principal do Hamas ter também aceito esse acordo de cessar-fogo, tá? Então, temos que ver se realmente amanhã vai ocorrer esse acordo. Que, ao meu ver, vai ocorrer porque o Hamas tem medo do Trump, né? Israel também é muito suscetível ao Trump, tá? E, por fim, a última notícia envolvendo Donald Trump e o seu mandato é a questão do TikTok, que é o que está em alta no momento. O TikTok foi banido pela Suprema Corte americana, porém o Trump tem procedente para poder intervir nesse caso. Inclusive foi tema da ligação de ontem do Trump com o Xi Jinping. Um dos assuntos abordados foi em relação ao TikTok. O Trump ele é contrário ao banimento do TikTok nos Estados Unidos. Surgiu até um boato que o Elon Musk poderia comprar o TikTok, mas foi descartado. Porém, essa questão do TikTok, o Trump é contrário. E ele disse em ligação com o Xi Jinping que foi tratado, abordado sobre isso. O Xi Jinping também disse que foi uma ligação muito boa, voltado para esse tema. E o Trump disse que vai esperar pelo menos uns 10 dias para ver o que ele vai fazer. Como a decisão da Suprema Corte foi muito recente, foi feita ontem no caso, o Trump quer esperar dar um time, digamos assim, para estudar
qual maneira ele poderia fazer com que o TikTok não fosse banido dos Estados Unidos. Então ele vai bolar alguma maneira de que impedir o banimento. Porém, vai levar uns 10 dias, creio que até um pouco mais. Ele deu prazo de 10 dias, mas acho que vai ter um pouco mais, porque ele vai tratar com a sua equipe interna em relação a esse tema. Porém, o que eu digo é que o TikTok não vai ser banido dos Estados Unidos. O Trump vai dar um jeito de fazer com que o TikTok volte a ser utilizado. É uma das principais redes sociais do mundo, né? E por mais que tenha origem na China, que é um dos argumentos de que possa ser uma ameaça à segurança nacional americana, o Trump vai estudar isso aí. Podemos até ter mesmo um empresário americano, talvez, eu não sei se o Elon Musk, mas algum outro, intermediando também esse acordo, talvez comprando a parte do TikTok nos Estados Unidos para administrar. Enfim, temos que ver os próximos capítulos. Beleza, galera? Quem puder curtir o vídeo, curta. Quem puder compartilhar, agradeço demais. E se inscreva no canal, tem vídeo todos os dias aí para você de atualização. Beleza? Um abraço.